Filadélfia. Que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem Deus de verdade mesmo, que tenha os seus propósitos em ser adoradores do Senhor. E aí na intimidade Deus falava comigo: eu sou contigo quando Ele mandou que eu vou ministrar. Isso tudo agora em introdução. Você quer que eu espalhe a verdade? Eu gelei e falei: Senhor, eu sou teu servo, então fala, Deus, e eu vou ministrar o que Deus me deu a sua vida. Eu sei que você vai compreender que é para o nosso crescimento, tanto espiritual como físico e como material, também financeiro também. Porque às vezes nós interrompemos o propósito de Deus por falta de sabedoria, por falta de discernimento. É por isso que o povo de Deus sofre. O primeiro versículo diz assim: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto de nós odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tenho certeza que essa palavra veio ao meu coração e também virá ao seu coração, porque você bem sabe que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de embaraço, tantas dúvidas, entre tantos, que nos rouba o tempo de conhecer a verdade, de nós nos posicionarmos corretamente como é a vontade de Deus. Devido ao embaraço que se refere aqui, são as circunstâncias da vida, o momento em que nós vivemos, a preocupação fora da área espiritual, o compromisso, às vezes, do dia a dia faz que nós nos embaracemos e venhamos até a corromper o nosso coração. Por isso, que diz aqui o homem de Deus: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande, não é coisa pequena, e testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado. O embaraço, a dúvida, vou dizer assim: hoje tem um culto. O culto não é para mim nem para você. O culto que você vem, você vai fazer um culto de adoração a Deus. E às vezes, devido às circunstâncias do dia a dia, do domingo, que é muito gostoso ficar em casa, deitado no sofá, dormindo, nós troquemos a nossa adoração a Deus para curtir o nosso bem-estar. Sendo que isso é um engano, é um embaraço tão grande, porque quando nós deixamos de fazer isso, de adorar a Deus, é a mesma coisa que renunciar a Deus. É a mesma coisa que você fala: Deus existe, mas eu não estou nem aí. Não fique pensando que você está isolado dos olhos de Deus. Não fique pensando que você está escondido entre as nuvens e que os olhos de Deus não estão sobre nossa vida. No momento que nós falamos, eles aqui usamos, os olhos de Deus estão permanentes sobre nós, mas às vezes a circunstância, o embaraço que se diz aí, cria uma nuvem que nos afasta de Deus, nos afasta do propósito de amor, de alegria, de salvação, de prosperidade, de saúde e de sabedoria, porque nós, inocentemente, vou falar assim, inocentemente, nós deixamos que essa circunstância venha interromper o propósito de Deus. Não é que Deus interrompe, não, é que nós mesmos, na inocência nossa, mais uma vez dizendo, é que permitimos que isso seja interrompido. Quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a meditar muito mais do que isso, porque eu já sinto a presença de Deus queimar no meu rosto. Eu já sinto o amor de Deus queimar
Aquele versículo que eu sempre digo: se ouvires e quiseres, você vai comer o melhor dessa terra. Mas será que o embaraço tem nos tirado até da presença de Deus? E quando você não está louvando a Deus, adorando a Deus, o inimigo bate palma porque você está enfraquecendo. O embaraço do dia a dia nos leva à falta de fé, nos leva à falta de ousadia. O embaraço, ele te sufoca de uma tal forma que devagarzinho ele vai medindo, ele vai medindo não, ele vai diminuindo, ele vai minando a sua fé. Nós tivemos uma palavra de fé sexta-feira ministrada, light, muito boa. Eu amei por sexta-feira, você que não veio, perdeu. Você tem que vir, porque o culto não é meu, o culto é para o Senhor Jesus Cristo. Aí, pensando nessa palavra ainda, sabe, é uma palavra de correção, mas de amor. Você sabe por que Deus me deu essa palavra? Eu tenho certeza que foi isso. Que todos nós que somos pastores e líderes de ministério, independente da placa de igreja, nós queremos que as ovelhas do Senhor, não nós, apesar que a ovelha conhece o seu pastor, eu sinto o cheiro de falta da minha pastora. É impressionante como eu sinto, que aquela cadeira que ela senta não está ali não. Mas eu sinto falta, porque ela é minha pastora e a ovelha sente cheiro da pastora. Quero dizer para você, da mesma forma, quando você se afasta de Deus, o cheiro da ovelha se mistura com o cheiro do lobo. É terrível isso de falar isso para você. Mas eu quero que você guarde no seu coração, que vai ser muito bom. Vai ser bom para mim, porque eu também quero ser ministrado através da palavra e através do Espírito Santo. Como eu disse, eu sou servo. Eu estou para fazer o que Deus mandar, para Ele me usar conforme a vontade dEle. Em Hebreus 12, 7, nesse mesmo livro ainda, Hebreus 12, 7 ainda. Amém? Se suportais a correção, Deus nos trata como os filhos. Tem 2 pontos aí. Porque que é filho, há quem o pai não corrija. Quem é que não corrige o filho? Mas pastor, eu vim essa noite para você falar que as minhas finanças vão mudar, de que eu vou ser sarado, que eu vou ser forte, que Deus vai abençoar o meu casamento, que eu vou prosperar muito. Eu queria que você me revelasse e falasse que eu sou uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Eu sou uma bênção. Nós somos uma bênção. Mas Deus corrige. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos e uma filha. E eu tenho hoje um bando de netos. É a coisa mais gostosa que tem. Eu corrijo ainda. Olha, não faz isso. Mas não faz. Eu tenho um filho de 40 anos, 41, que eu fico corrigindo, mas ele é meu tremendo amigo. Porque o pai, da mesma forma, ele quer que o filho seja amigo do pai, e que o filho ouça o que o pai quer de melhor. Tenho certeza que Deus quer o melhor para nós. Ele quer que as bênçãos dele venham sobre nossa vida de uma forma concreta, de uma forma sadia, de uma forma que nós jamais esqueceremos do que ele fez, para que não venha mais tarde o inimigo e corromper nossa mente de novo e nos tirar fora do propósito de Deus. É por isso que veio essa palavra dessa noite. Eu vou dar um pouquinho, mas não vou cortar hoje não, não estou com vontade de cortar não. Em Efésios 4:12. Isso é a introdução, para que você entenda o porquê eu estou lendo isso. 4:12. Efésios 4:12.
para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Deus, às vezes, usando a própria palavra dele, ele nos corrige para que a obra do teu ministério e para a edificação do corpo de Cristo, isto é, um corpo forte, um corpo sarado, sem dedos, sem unhas, sem olhos, ficarem doendo, porque nós somos um corpo. O propósito dessa palavra dessa noite é exatamente isso, para que você venha entender o que Deus quer falar com você, o que Deus quer falar com a igreja, o que Deus quer falar comigo. Quando eu comecei a buscar de Deus, eu fiquei preocupadíssimo. Essa palavra que eu vou falar hoje, eu já li ela um monte de vezes, já disse um monte de vezes, com a vontade de trazer essa palavra. Mas quando se fala em profeta, quando se fala em autoridade, há um gelo muito grande. E por causa dessas palavras, o povo é corrompido. O povo muitas vezes é enganado, que nós vamos ver hoje. E a gente fica minado. Aí surge situação que ocorreu, que nós vamos lembrar. Não quero falar para você ainda onde é. Então você vai na frente. Eu quero que você entenda que Deus chamou tanto e me amou tanto de uma tal forma que a palavra dessa noite não é palavra, mas é um aviso para nós, é uma condição. Se você não tiver nada enquadrado naquela palavra, você bate nas minhas costas e fala: pastor, você errou. Te dou autoridade para você fazer isso, pastor, você não falou pelo Espírito, você falou pela carne. Pode bater nas minhas costas e falar que você vai ver. E vamos falar, vai, Ezequiel. Sabe o que Ezequiel é? É um livro de exortação. A maior parte de Ezequiel, eu ia ler 4:12, Efésios 4:12, eu ia ler. Dá para vocês voltarem lá? Você não é normal? Efésios. Até o 15, eu vou ler o 12 que eu já vi agora. Eu ia cortar um pouquinho, mas eu senti no meu coração que não cortasse. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Forte. Colunas bem expostas, bem recalcadas e muito reforçadas. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora sim, vamos para Ezequiel. Se você ler o capítulo 13, que é o cumprimento dessa palavra, aí vocês entenderão perfeitamente o que diz o capítulo 14. Mas eu quero ler o capítulo 13, versículo 1 primeiro. São 2 versículos. 13, Ezequiel 13, 1. Depois nós vamos para 14. Só para você começar a entender um pouco. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Que ocorreu, que nós vamos lembrar. Não quero falar para você ainda onde é. Então você vai na frente. Eu quero que você entenda que Deus chamou tanto e me amou tanto de uma tal forma que a palavra dessa noite não é palavra, mas é um aviso para nós, é uma condição. Se você não tiver nada enquadrado naquela palavra, você bate nas minhas costas e fala: pastor, você errou.
4:12. Efésios 4:12. Dá para vocês voltarem lá? Você não é normal? Efésios. Até o 15. Eu vou ler o 12 que eu já li agora. Eu ia cortar um pouquinho, mas eu senti no meu coração que não cortasse. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Forte. Colunas bem expostas, bem recalcadas e muito reforçadas. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora sim, vamos para Ezequiel. Se você ler o capítulo 13, que é o cumprimento dessa palavra, aí vocês entenderão perfeitamente o que diz o capítulo 14. Mas eu quero ler o capítulo 13, versículo 1 primeiro. São 2 versículos. 13, Ezequiel 13, 1. Depois nós vamos para 14. Só para você começar a entender um pouco. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Dize aos que profetizam o que vê no seu coração. Ouve a palavra do Senhor. O que nós vamos ler agora no 14, deu para entender que é no versículo 13. Por que veio esse puxão de orelha no capítulo 14? É porque hoje, quantas pessoas estão desanimadas do propósito de Deus? Nós vamos ter aqui que tantos deles ouviram tantas profetadas, tantos enganos pela carne, quando Deus não falou nada, a pessoa falava que dizia, e muitos deles se rebelaram. Muitos deles se rebelaram e se assustaram, e veio a ele como procurar Ezequiel. Olha, por que isso não acontece? Foram lá indagar a Deus, e tantas coisas erradas que o povo fazia. Você sabe que Deus quer que a gente aprenda isso, que a gente tenha discernimento da palavra de Deus e da voz do Espírito Santo, e para que a gente possa ter sabedoria e conhecer o Espírito Santo de Deus, é necessário aquele que eu bato sempre na terra: santidade, 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 glória a Deus, posição em Cristo, oração, jejum, santidade, amor. Eu sempre prego isso. Essa palavra, quando Deus me deu, eu falei: Pai do céu. Quando a minha pastora está sentada ali, ela olha para mim e muda. Mas hoje ela não está. Velhinha, você não está aqui hoje. Volta logo, pelo amor de Jesus Cristo. Aí os homens foram lá no capítulo 14. Quem foi lá? Foi os sacerdotes, os bons da sinagoga. Sabe o que eles foram fazer? Indagar Deus. Eles foram mexer com o Todo-Poderoso. Coitados. Eu digo até coitados, porque hoje também tem tantas pessoas mentindo, tantas pessoas iludindo o povo, tantas coisas. Olha, você dá 1000, porque Deus está falando: se você der 1000, você vai receber 10.000. Olha, eu preciso que você faça, que você venda a sua casa. Olha, porque Deus está mandando. Olha, Deus está mandando você vender um carro, ou dar o carro para a igreja. Deus não faz isso não. Deus não pede esmola. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus da provisão. Ele chama-se Jeová Jiré, o grande Deus provedor. No capítulo 14, esse capítulo 13 de Ezequiel, eu aconselho você ler. Não para que você discrimine alguém,
dizendo: Filho do homem. Aí já era um puxão na orelha de Deus. Filho do homem, estes homens se levantaram seus ídolos do seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por ele? Hoje, devido a muitas coisas que nós ouvimos até pela televisão, ou coisas que nós criamos na nossa vida, que diz na nossa vida, filho do homem, se levantaram ídolos no seu coração. Eu quero dizer para você, quando a Bíblia fala de idolatria, não é só imagem e escultura, não. São coisas que nós colocamos no nosso coração como prioridade. Por exemplo, até uma guitarra. Ah, está aqui para louvar a Deus. Mas Deus não é mais importante do que Deus. Você não pode trocar Deus por ela. A idolatria pode ser um carro. Pode ser um carro. A idolatria, você não diz que nada, olha, tem uma festa lá. Olha, eu não perco nenhuma festa. Vai arrebentar. É uma idolatria colocada no seu coração. E o coitado do meu Deus, coitado entre aspas, o soberano meu Deus, que está olhando para nós e falando ao contrário, que nós somos coitados. E nós não exercemos a função de adorador, de quem engrandece o nome do Pai. Nós estamos sendo roubados. Essa idolatria entrou no nosso coração. A soberba, a prepotência, é uma tremenda idolatria criada nos nossos corações, porque às vezes, lembra, pastor, nós achamos que nós somos o bambambam. Olha, o pastor Geraldo ministrou, o pastor Geraldo ministrou, todos nós, e bom senso fizeram, não, mas é um ministro melhor. Idolatria, mentira, engano, aniquilamos o plano de Deus por causa da nossa prepotência, aniquilamos as bênçãos de Deus que está para vir para nós. Deus aqui estava muito triste. Ronquinho. Eu quase liguei para o pastor Joel e o pastor Geraldo para ministrar hoje. Tão ruim que eu estava. Aí eu olhei no meu quartinho separado. E eu falei para Deus: Deus, é isso que eu quero. Então me cura. Isso, mas a palavra não vai ser ministrada ainda. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração essa noite. Eu tenho certeza. 7:4-17 diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Quando eu vi esse versículo, acho que eu tinha lido, mas me fortaleceu mais a coragem de poder trazer isso para você. Falar de profetas, de falsos profetas, falar de pecados embutidos na nossa vida, sabe, é muito difícil, é muita responsabilidade, porque automaticamente serei julgado, automaticamente vem o peso sobre a vida, porque nem todos aceitam a palavra como ela é. Existe facilidade de controvérsias que nos leva, nos induz ao erro muito grande. Mas quando eu vi aqui, olha, e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus filhos. Eu tenho certeza que esse versículo Deus quer falar para nós, para que a gente não ande mais como nós andávamos. Posso falar para você que até antes do culto, não conheço cada coração e Deus não está mostrando nada. Como que é cada coração? A palavra veio no meu coração para que você crescesse. Se esvazie de si mesmo. No lugar da idolatria, põe santidade. No lugar da idolatria, olha Deus, põe louvor durante o dia no seu coração. Tira a idolatria e vai sair o pecado, vai sair a auto-acusação de si próprio. Vai sair aquela dúvida: olha Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não tenho visões? Por que eu olho e ninguém é curado? Puxa, a partir de
o hoje. É aqui e lá fora, entendeu? Não é só aqui. Mas esvazie de si mesmo. E saiba que você é um servo. Que você está nesse lugar. Está nesse mundo foi porque Deus permitiu que você viesse. E que você fosse como um rio de água da vida. Quando você abrir a sua boca, sairá prodígios, cura, salvação, libertação através da sua vida. Mas se houver idolatria, entre aspas, pecado, Deus, terceiro plano. Deus, quando der. Deus, quando fizer calor. Deus, faz frio. Deus, não vou. Se eu for hoje, eu vou amanhecer. Vou acordar amanhã atrasado. Deus, vou trabalhar segunda-feira. Não sei como você está entendendo essa palavra. Tomara que você entenda da melhor forma possível. Efésios 6:10. Estou terminando. Estou bebendo muita água ainda. Mas é devido à febre que eu tive ontem. Mas esse meu Deus de paz, que eu amo tanto, não dá para explicar para ninguém. Ele cura sempre. No versículo 10, nós crescemos. No demais, irmãos, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Depois dessa palavra, eu quero que essa palavra fique no seu coração. No demais, irmãos meus, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para que possa revestir, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você acha que através desse propósito, dessa palavra aqui, meditada, essa noite ministrada, não vem dados inflamados na nossa vida? E Paulo dizia com muita sabedoria: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Igreja, toma a armadura de Deus. Que a palavra dessa noite venha no seu coração e que você se revista, quer que o pecado, a idolatria, o engano, a mentira do diabo não venha ter poder no seu coração, na sua mente e na sua alma, para que possa resistir no dia mal e havendo feito ficar firmes. Essa é a palavra que eu queria ministrar para você. Essa é a palavra que eu queria que você guardasse. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. É isso que eu quero para você. Como servo do Senhor, eu transmiti o propósito de Deus para a sua vida. Chega, igreja, dá um basta. Se firme-se. Firme-se no Senhor Jesus Cristo. Firme no amor do Pai que Ele teve por mim e por você. Acabou o tempo de ignorância na nossa vida. Acabou o tempo de engano na nossa vida. Chega. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e caminhe. Com sabedoria, com propósito, com amor. É no nome de Jesus que eu gostaria que você ficasse de pé. Feche seus olhos comigo, por favor. E diga com Deus agora: Senhor Jesus, Espírito Santo do Pai de Deus,
Senhor, Deus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor sabe quanto foi difícil para mim, Pai, até para algumas palavras. Mas, Pai, eu quero que estique no coração de cada filho seu. Que eles venham se fortalecer na Tua palavra. Que eles venham te conhecer a cada dia mais. Que eles venham saber que o Senhor é Deus que fala e cumpre. E que o Senhor não é homem para que minta. Pai, é no Teu nome, Jesus, que eu te peço isso. É no Teu nome, Pai. Se eu disse algo que não tenha sido de si, me perdoa. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor tem que fazer nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor.